muita alegria, bênção de Deus, bênção pura pro seu coração. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa live aqui com o Gerson Borges, mas de forma especial. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua casa, a sua família, que Deus abençoe a todos os seus. Que legal, está chegando aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Gerson, vi que você já está aí, manda aqui a mensagem para a gente poder ter a nossa conexão estabelecida. Boa noite, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Que Deus abençoe cada um de vocês, sustente a vida de vocês cada vez mais. Como é que vocês estão? Como é que estamos nós nesse dia de hoje? Como é que foi o seu dia? Foi um dia de paz, dia de tranquilidade, dia de fé, dia de renovação das suas forças, dia de caminhada na presença do Senhor. Estamos com essa bênção de Deus sobre a nossa vida, né? Não é verdade? Como é bom a gente poder agradecer a Deus e dizer, Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Tudo está passando e a gente está chegando. Olha ele aí, minha gente. Grande JR, tudo bom, reverendo? Tudo bem, cara. E você? Tudo tranquilo, na paz? Paz, em paz, né? O cenário é muito preocupante para todos nós, mas nós estamos vivendo um dia de cada vez, não é? Confiando na graça e na providência do Senhor. E como pastores, não é, JR? Preocupados com o nosso rebanho, com os idosos, com os mais vulneráveis, né? Eu estou aqui em São Paulo, no olho do furacão, né? Mas o mesmo Deus de ontem é também hoje presente. Lembra desse hino do Paulão, do Grupo Logos? E o seu poder O Logos produziu um impacto muito grande para a nossa vida espiritual ao longo de tantos anos, né, cara? A nossa geração foi marcada pelo Paulão. Aliás, acabei de receber uma mensagem dele. A Nilda está internada, ela vem lutando com câncer, não é? Está internada para uma possível cirurgia cardíaca. Peço oração já de cara aí, logo de início de conversa, pela Nilda, esposa do Paulo César da Silva, Grupo Logos, Grupo Elo. Minha geração deve muito, nossa geração, não é, Jota? A gente deve muito ao Paulão. Mas uma alegria falar com você, falar com a igreja da nossos irmãos da Barra. Poxa, que honra para mim. Você é uma pessoa admirável, né? Já te falei isso pessoalmente, comendo pizza aí. Você, cara, você é um querido, você é um cara muito amável e muito amado, e eu agradeço muito a Deus pela sua vida, essa conexão que há entre nós, que é fruto da ação do Espírito Santo. Então, quando a gente tem essa oportunidade aqui de estar com muita gente ao mesmo tempo, sem sair do lugar que a gente está, você poder interagir com as pessoas e criar um vínculo entre elas, e as pessoas estão acompanhando a gente aqui agora. Cada um tem aí uma história a ver com a igreja, com o evangelho, com Jesus, ou gente que está assim, meio que fera enjaulada, né? Está enclausurado, dizendo, meu Deus, o que é que eu faço hoje da minha vida? E de repente chega essa hora, a gente pode bater esse papo, conversar. O Gerson, me fala uma coisa, cara, você já foi assim, a música na sua vida, a história da música na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, como é que foi o Gerson adolescente, cara? Fala para mim. O Gerson adolescente eu sou carioca, né? Eu sou de Campinho, aí perto de Realengo, Jacarepaguá, não é? E aos 12 anos meus pais voltaram para a região chegando na região dos lagos, né? Meu pai é de Casimiro de Abreu, né? Por trás aí das montanhas de Friburgo, né? Quase meu pai nascia aí na idílica Lumiar, né? Um pouco mais para frente, né? Minha mãe é de Silva Jardim, então eles são do interior do Rio de Janeiro. Foram na adolescência para o Rio para trabalhar, para construir a vida, para a capital, né? Como eles falavam, né? Meu pai trabalhou, inclusive, na confeitaria Colombo, cara. Olha. Nos anos 50. E minha mãe morou ali perto, em Laranjeiras, perto
do Fluminense. O time é ruim, mas o bairro é bom, né? E aos 12 anos, 11 para 12 anos, meu pai resolveu pedir demissão do trabalho que ele tinha à época e foi morar, chegando em Rio Bonito, ali, Itaboraí, Rio Bonito, e montou um pequeno negócio, né, que acabou não dando certo, né? Então eu acabei passando a minha adolescência naquela região, uma região muito amada. O pessoal que talvez esteja acompanhando aí sabe do meu amor por São Gonçalo, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, aí vem Saquarema, até chegar a Cabo Frio, que é a minha praia preferida, Praia do Coração. E eu passei a adolescência ali ouvindo muito rádio. Você é radialista e eu sou apaixonado pelo rádio. Aos 12 anos eu conheci o Graça e Paz. Lembra do Graça e Paz? Opa, com certeza. Paulo César Graça e Paz. Meu irmão, né? Então, Aham. eu ouvia rádio, eu ouvia muito a rádio JB-FM, eu ouvia muito... claro, né, eu cresci na igreja evangélica, ouvindo os hinos, nossa hinologia, cantando a hinologia, mas ouvindo muito rádio, né? Então a música veio por essas duas vertentes, né? A igreja, né? A hinologia protestante evangelical, não é? E o rádio que eu ouvia tudo que... Eu ouvia a Rádio MEC, cara. Eu lembro de ouvir a Rádio Aham. MEC, Projeto Minerva, música nordestina. Eu não sabia que eu era tão apaixonado pelo rádio, né? Eu Sabia via, não, cara. eu via ondas curtas à noite, de madrugada, assim, que clareava, aí pegava, não entendia nada, inglês, japonês, mas Aham. aquilo era a internet da nossa época, né? É, ondas curtas era quando você encontrava um rádio que tinha a possibilidade de alcançar ondas curtas, trazia uma riqueza muito grande. Eu fiz isso também lá no interior e acompanhava onda curta direto com diferencial. Quando eu vinha ao Rio, por exemplo, para Ah, fazer alguma coisa aqui, eu gravava. Então eu levava para casa a fita cassete com o locutor e a música, e aquilo para mim era uma viagem, né, cara? que barato, que barato. Então, assim, porque a música evangélica que eu ouvia era a música, como eu falei, eram os hinos, e o que tocava na rádio Copacabana, na época, depois na Boas Novas, era uma música evangélica mais tradicional, não é? E de influência, vamos dizer assim, ou de um lado, meus pais são do interior do Rio, então eles gostavam de música meio caipira, meio, não é? Aquelas duplas sertanejas, né? Mas a Rádio Copacabana, Melodia, tocava as gravadoras da Conde de Sarzedas de São Paulo, né? Aham, Eu estou falando dos anos 70, então é pré-movimento gospel, né? aham. Sérgio Paula, Edson e Thelma, sei lá, esses cantores aí dos anos 70. Mas eu achava musicalmente com todo carinho, né? Eu falo com carinho pela herança afetiva, espiritual dessa escuta, dessa enologia, dessa música, mas eu achava pobre musicalmente porque eu já ouvia JB-FM, ouvia Uhum, a Rádio MEC, então eu ouvia música dos uhum. meus amigos. São Gonçalo sempre foi uma região de muitos músicos, né? Manda um abraço aí para os amigos de São Gonçalo. Estou vendo que teve gente aí que cantou na Boas Novas. Olha que barato escreveram aí, né? E aí eu comecei a ouvir jazz e tudo, né? Então foi isso. Foi a igreja com a teologia cantar, uma enologia bacana, não é? E a música que eu ouvia no rádio, né? Isso tudo foi produzindo no meu coração, JR, um desejo de compor, né? E aí Uhum. comecei a participar de festivais. Eu também fui muito próximo da igreja congregacional de Venda das Pedras de Itaboraí. Sou amigo do reverendo Daniel Gonçalves de Lima até hoje. Fui colega do Elber César no seminário da Pedra de Guaratiba, né? Pouca gente sabe disso, né? E aí a gente ia fazendo conjuntos musicais e tocando, e sempre gostei muito de compor. Cantar para mim era quase que uma necessidade, porque eu gostava mesmo de compor, sabe? Sempre tive um Uhum. preço muito grande pela composição. Eu acho que essa coisa do compositor e do cantor é mais ou menos como do escritor e do orador, né? Tem escritores que não gostam de falar, eles gostam de escrever, né? Mas eles são E- convidados para palestras, né? E falar dos livros, ou pregar, né? Você também passou a adolescência ouvindo música evangélica ou você gostou também de rock? Eu ouvi um pouquinho de rock, mas aí era música do mundo, né? A gente se sentia é, mal.
Eu tive uma experiência com rock, especialmente o heavy metal. É uma experiência curiosa. Vou contar para você e para todo mundo aqui, né? Eu Bacana. trabalhava, a primeira rádio que eu entrei, e aí, determinado dia, tinha uma escala lá e estava lá escrito lá, Rocks Festival, apresentador JR. Mas as pessoas me chamavam de Júnior. Mas o meu Sim, chefe é José Roberto, tá certo? Aí eu fiz é. uma coisa que eu não devia ter feito em hipótese alguma. Perguntei para ele, Zé, esse JR sou eu ou é você? Resposta clara, né? É você! Aí eu falei, cara, mas como é que eu vou apresentar? Ele falou, se vira. Eu falei assim, mas e a programação musical? Ele falou, você inventa. Então, cara, foi assim, eu fui para o estúdio, peguei os discos que tinham lá e falei, cara, eu tenho que criar um critério. Eu não conhecia nada de heavy metal, odiava heavy metal, mas estava ali na primeira oportunidade minha no rádio. Aí eu peguei, coloquei lá, aí fui escolhendo, falei, cara, tem que ter um critério. Essa tá boa, essa não dá. Essa, horrível, essa vai. Tá boa, sai. Horrível. E eu fiz o critério do quanto pior, melhor. E fui apresentar, cara. E coloquei lá, me coloquei, e aí deixei microfone aberto, deixei porta aberta, atendi telefone enquanto tocava a música, na expectativa do meu chefe falar assim, cara, esse cara não tem jeito. Só que Você o público achou que eu era doidão. Falei, cara maluco, atende telefone tocando música, você tá entendendo? os presbíteros da tua igreja, quando souberam. Ah, não entenderam isso de uma boa. Cara, mas assim, foi coisa assim de uns 2 programas só, porque daqui a pouco eu comecei a ver, eu ia sair da rádio, ia para o ensaio do Conjunto dos Adolescentes. Uhum. Então, daqui a pouco eu estava saindo assim, comecei a ver uns negócios esquisitos. Eu falei pro Zé, Zé, não dá para mim, cara. Isso aí passa para outro e tal, não sei o quê. E aí acabou essa história. Então, assim, eu ouvi muita música cristã, ouvi os nossos ídolos aí dos anos 70, 80, que influenciaram Sim. muito a gente. Ouvi muito Você, rádio, uhum. ouvi Você, muito rádio por causa desse relacionamento com rádio. Cara, eu entrei em rádio com 16 anos, então haja tempo, né, Gerson? não, você me contou quando a última vez que a gente esteve junto comendo uma pizza Aham, memorável aí na Barra, a tua foi. entrada na rádio, né? Você chegou na cara e na coragem. Você lembrou uma história do Milton Nascimento. Ele também trabalhou em rádio, lá na Aham. Rádio Pontas, né? ZYJ, falava assim, né? Ah, E eu conta aí, conta a história. história assim do Milton Nascimento. E a tua história parece que você chegou e disse que ia fazer o teste, né? E fez e passou, com a coragem e com a voz, porque a sua voz. Era um garoto, né? 16 anos, todo animado. Aí. Ô, Gerson, eu queria te Diga. perguntar o seguinte: se as palavras não mostrarem como é Uhum. grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Conta a história por trás da música, vai. Olha, eu tenho mais de 200 composições, não é? Essa canção, a letra em português é minha, porque ela é uma canção do Steve Chapman, um cara que eu ouvi muito nos anos 90, que pouca gente conhece, não é? Aham. Aí eu cantava a canção original em inglês, não é? Na verdade, a música é dele do Geoff Moore, um cara também lá das antigas, dos anos 80, 90, né? Do CCM, né? Do Christian Contemporary Music, né? E aí, quando eu vi, eu estava cantando essa música em inglês, falei, poxa, eu podia tentar alguma coisa com essa canção. E aí pedi autorização para a editora e tudo. Mas foi muito difícil, porque a letra da canção diz assim, Listen to our hearts, né? Every word I say. Ouça os nossos corações, cada palavra que eu disser e tal. Então, eu aprendi com o Guilherme Kerr que se a gente for fazer, é mais ou menos como sermão temático, né? Você tem que fazer uns 2 ou 3 na vida e se sentir muita vergonha dele, porque o negócio é que se fosse assim que diz os professores, né? Então, quer dizer assim, ó, faça poucas versões, mas se tiver que fazer, recrie a canção. Torne essa canção muito pessoal, muito sua, né? E o Gui tem isso, né? O meu mestre, mentor aí, eu tenho um débito muito grande com o Guilherme Kerr e com o Josué Rodrigues.
Josué Rodrigues na ministração do louvor e o Guilherme Kerr no engenho e no cuidado, no respeito à palavra na hora de compor, não é? Em 1994, então, eu traduzi a canção e depois versionei, fiz um poema, a editora permitiu, e eu comecei a cantar nos cultos de mocidade, tudo, e a canção foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e mais ou menos como Grande é o Senhor, que o Ademar canta, né? Grande é o Senhor, e Ele Exaltado, são canções que ele versionou, mas que se tornaram tão pessoalizadas, tão próprias, que se tornaram inseparáveis do intérprete do Ademar de Campos e dessas canções. A letra em inglês diz if I have words to know, como é que é? Se eu não tiver as palavras, deixa eu lembrar, não importa em inglês, mas mais ou menos, se eu não tiver as palavras para dizer o quanto é grande, how awesome God you are, que Deus grandioso você é, né? But words are not enough, lembrei agora, to tell you about our love, so listen to our hearts. Se eu não tiver as palavras para dizer o quão majestoso o Senhor é, então as palavras já não importam. Então escute o meu coração. E eu fiquei pensando, como é que eu falar isso, né, de uma forma cantabile, como diz os italianos, né? E aí eu acabei indo por esse caminho. Se as palavras não mostrarem o quanto é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, porque é de coração. Então, listen to our hearts virou de coração, né? Na nossa experiência do canto evangélico brasileiro, a gente tem muitas canções assim que quando a gente não consegue nem imaginar que elas foram cantadas em inglês, né? Tu és fiel, Senhor, fonte és tu de toda a bênção, né? Grata memória. Grata memória. São canções que funcionam tão bem em português que a gente já não faz muito sentido quando a gente canta no original, né? Essa semana eu postei a canção It Is Well With My Soul, o hino, né? Sou feliz com Jesus, da minha herança. Aí. A letra em português é maravilhosa, né? Então é um pouquinho dessa história. Eu tenho 3 versões de 200 músicas e de coração acabou sendo a mais bonita de todas, assim, né? Mas canta aí pra gente. É muito boa. Canta aí pra gente. Claro, com o maior prazer, com o maior prazer. O pessoal vai cantar junto aí? Ai, com certeza. Mandar um abraço para o Baruch, querido amigo, com quem eu regravei há alguns anos essa canção, ficou ainda mais bonita, né? Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste, nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. De
mostrarei como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Vem comigo aí, querida. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Bênção pura, meu querido amigo. Eu acho que essas canções e essa de maneira especial, e que talvez tenha sido a primeira música mais conhecida, né? Que as pessoas puderam conhecer um pouquinho da sua musicalidade, da maneira como você lida com cada palavra, com cada letra. E eu sei, e eu queria que você contasse isso um pouco, o quanto as palavras são importantes na sua vida, na sua composição, na sua reflexão, o quanto cada palavra tem significado, até porque as palavras elas são criadas e são recriadas, elas se desenvolvem, algumas parecem ter até vida própria. Palavras. Tem um pensamento eu não vou lembrar agora aqui o autor, que diz que antes de usarmos algumas palavras, nós deveríamos curá-las, porque as palavras, como alguns objetos, vão ficando gastas, não é? Então é preciso respeito pela palavra, pela semântica, pelo significado, não é? E nossa tradição é judaico-cristã, não é? Os profetas de Israel, especialmente o Isaías, o Jeremias, eram verdadeiros poetas, não é? As metáforas, as parábolas de Jeremias, o estupendo Ezequiel, não é? O salmista, né? Os livros sapienciais, o livro de Jó, tem frases poderosíssimas, assim, né? Eu conheço gente, a minha formação, o chão de onde eu parto é letras. Eu fiz letras, eu fui professor de língua e literatura, né? Estudei aí na UF, lá em Niterói, não é? Então, assim, a poesia e a profecia estão muito próximas, né? Eu tenho até uma canção, um poema que eu digo assim, é um poema que virou canção. Se você tirar duas letras de profeta, então perceberá que havia um poeta dentro da palavra. Ele estava o tempo todo lá. São duas imagens da mesma pessoa. Se a diferença é algo tão à toa, sim, dentro da palavra de Deus, o verbo se manifestará. Um é mais salmista e o outro pessimista. Enquanto aquele afina o violão, esse esbraveja para que o mundo veja a ira santa do seu coração. Então, a brincadeira aí do poeta. Que maravilha, que maravilha. Então, assim, a forma e o conteúdo para mim são muito importantes. Eu acho que em alguns casos, querido, você é uma pessoa muito inteligente e um comunicador talentoso e sério também, mas a gente sabe que às vezes o estilo ou a preocupação com a forma do que a gente está dizendo, do que a gente está cantando, até diminui o público, não é? Na medida em que a preocupação com a beleza é proporcional à preocupação com a verdade, não é? Parece que a gente que percebe a poesia, a profecia como prima e irmãs, a gente quer casar a beleza com a verdade, não é? A verdade da beleza e a beleza da verdade, não é? Eu sempre fui apaixonado por poesia. Eu acho que eu herdei isso do meu pai. Meu pai era um presbítero e teólogo amador, assim, leigo, mas ele tinha livros e mais livros por todos os cômodos da casa, e ele gostava muito da cantoria de viola nordestina. Nós não temos nenhum parentesco nordestino, mas eu muito honrado quando alguém pergunta se eu sou nordestino por conta do álbum que eu gravei nordestinamente, né? E aí eu comecei a perceber a beleza das palavras a brincadeira das palavras, com as palavras, né? Uhum. E, como diz Drummond, lutar com as palavras é a coisa mais vã, assim. A gente ficaria a noite toda lutando com as palavras, né? Agora, nós somos o povo do livro, certo, reverendo? Nós somos o povo do livro, somos pregadores da Bíblia. E aí a gente descobre a beleza das Escrituras, né? Jesus, por exemplo, ele não apenas
é a verdade e falou a verdade, pregou a verdade do reino de Deus, como ele o fez com beleza, não é? Com beleza. As parábolas são estupendamente belas, não é? Eu acho que é por aí. A minha preocupação, eu nunca parto muito da melodia, assim, de tudo que eu compus, eu conto nos dedos das mãos as canções que eu fiz a melodia e depois eu coloquei a letra. No geral, é a palavra que me impacta, né? É o texto bíblico, é uma frase no jornal. Eu estou com uma coisa no meu coração aqui, queria partilhar. Falei do Paulo César da Silva, né? A gente conversou esses dias aí, a Nilma está internada, e aí ele mandou uma mensagem para mim dizendo: obrigado pelas orações, meu amigo, querido e tal e tudo. Continue orando pela Nilma. E ele disse assim, que o Senhor continue manifestando a sua graça, algo assim, e que a gente possa fazer o que é mais importante: dormir, vírgula, mesmo com a tempestade lá fora. Cara, essa frase me pegou de um jeito. Dormir, vírgula, mesmo com a tempestade lá fora. Acho que eu vou até usar no sermão do próximo domingo aí, usar essa expressão. Dormir, mesmo com a tempestade lá fora. Isso é o poder da palavra bela, e não apenas bela, mas verdadeira, né? E não apenas verdadeira, poeta, né? Esse uso de cada palavra, a pontuação que faz a maior diferença nessa frase aí mesmo que você colocou. Que palavra que você acha, assim, Gerson, que hoje ela precisaria ser curada? Uau! Eu acho que a palavra seguir, por exemplo, a gente está na rede social, né? Seguir, a gente fala assim, tem várias pessoas me seguindo. O que significa seguir alguém? Eu acho que esse verbo seguir é uma palavra que precisa ser curada, não é? Porque a essência da caminhada cristã é o seguimento de Cristo, né? Quando a gente confessa, quando a gente responde, nós somos reformados, né? Quando a gente responde ao convite da salvação, não é? E aí toda a obra de regeneração e tudo que o Espírito Santo vai fazendo, e a gente começa a seguir a Jesus, né? Ele nos escolhe, nos chama para a salvação. Então, Jesus usa muito isso nos evangelhos. Segue-me, vem após mim. E aí eu fico ouvindo as pessoas dizendo o seguinte: eu vi essa semana uma menina que eu sigo, não é? Eu entendo, né? Mas assim, eu estou seguindo um cara muito bom aqui, um músico, eu estou seguindo fulano. Eu acho que a gente poderia... eu não estou fazendo nenhum juízo de valor para quem fala isso, mas eu estava seguir por conta das redes sociais e também quero demonizá-la. Nós estamos sendo abençoados por elas nesse momento. Claro. Outra palavra que eu acho que a gente poderia curar é a palavra amar, não é? A gente diz... Deu uma travadinha aí, Gerson, no seu vídeo. Eu te vi, te ouvi, depois agora está recuperado aí. É a palavra amar que você parou. Não estou te ouvindo mais. Faz o seguinte, você volta e vem aqui outra vez. Tá? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Gerson? Então você volta e você retorna aqui para a gente continuar. Estou aqui conversando com o Gerson Borges. Esse é o Instagram da Igreja das Américas. Eu quero te encorajar a conhecer todas as nossas redes sociais, seja o próprio Instagram, seja o Facebook, seja o nosso YouTube. Também no Spotify, todas as pregações, mensagens, além da nossa playlist super especial no Spotify, Igreja das Américas. Gerson, travou. Aí vou escrever aqui, para você. Tá? Vai e volta. A gente está retomando aqui o contato com o Gerson. A gente pode interagir. Está me ouvindo, Gerson? De novo, não? Você me ouve? Não? Gerson está sem o áudio, exatamente isso. Por isso que eu estou aqui escrevendo para ele voltar. Deixa eu escrever aqui de novo. Vai e volta. Isso aí, meu querido.
Aí, maravilha. Aí, sem áudio. Vocês me escutam ou não? Vocês estão me ouvindo? Diga aí para mim, se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo ou ainda não? A galera? Isso, isso. Vai e volta. Gerson. Vocês me ouvem? Nélia, tá me ouvindo? Beleza? Ok. Então vamos falar aqui para o Gerson. Isso. Valeu, galera. Muita gente dando aqui o retorno. Obrigado. Vamos lá. Ele sai e volta aqui, já vai. Beleza, pronto. Daqui a pouco ele volta, já retoma aqui o nosso papo com ele, porque tá muito bom, né? Se tiverem alguma música assim, que vocês, poxa, eu queria que ele cantasse essa música assim, 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 vê aí o Cris, enquanto ele estiver retornando, anota para mim as músicas que as pessoas pedirem e aí me manda um resumo aqui, tá bom? A gente vai estar conectando aqui com ele, tá retornando já pediu, tá retornando. Alô, Gerson. Sim, querido. Tranquilidade. Você está falando sobre o amor, a redefinição da palavra amor. Eu acho que o verbo seguir, né? E eu acho que o verbo amar também é um verbo que é uma palavra, como diria Jacques Ellul, né? Um pensador francês. Ele dizia que algumas palavras foram arruinadas, né? E eu penso que a palavra amar, a gente usa o verbo amar para falar do nosso time de futebol, do cachorro, e a gente canta eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu Deus. Uma série de palavras, é um exercício interessante para a gente fazer, um devocional, assim, palavras que eu uso que deveriam ser curadas, não é? Curadas. Porque se eu as uso desrespeitosamente, elas já não conseguem efetivar a sua carga de sentido, o seu poder, não é? E são muitas as palavras que se desgastaram. O que quer dizer isso ou aquilo, né? Por exemplo, essa reflexão é interessante, por exemplo, quando a gente fala de alegria. E a alegria da minha alegria. Esse processo que você contou lá na nossa igreja, a história da música, né? O lugar onde você estava, que momento era aquele. Conta e canta pra gente. Perfeito, perfeito. Eu era estudante lá da Universidade Federal Fluminense e estava indo para a faculdade e estava num dia assim meio barro, meio tijolo, né? meio triste e nem sabia direito por que eu estava triste, né? Mas eu fiz um exercício devocional no ônibus, comecei a dizer, não, mas a Bíblia fala tanto sobre alegria, a Bíblia nos desafia tanto sobre alegria, não é? E eu comecei a relembrar de cabeça versos bíblicos que falavam exatamente sobre a necessidade, a importância da gente ser alegre, a alegria como algo, como uma decisão que eu faço, não como uma reação às circunstâncias, né? Aí fiquei lembrando de Esdras, Neemias, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Lembrei de Davi dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu te servirei com alegria. Isaías 61, óleo de alegria ao invés de pranto. Eu falei, puxa vida, olha, assim, sem Bíblia na mão, sem o celular, hoje a gente entra no aplicativo e tem uma chave bíblica poderosa ali, né? Mas eu comecei a lembrar de uma série de canções, de textos bíblicos, especialmente Filipenses, quando o apóstolo diz, alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, né? E aí eu me vi cantarolando essa canção. Pois tu és a alegria da minha alegria, minha força é a tua alegria. Pois tu és a alegria da minha alegria, minha força é a tua alegria.
igrejas negras americanas. Tu me ungiste com alegria, pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Eu te louvarei saltando de alegria. Eu te servirei, Senhor, com alegria, pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Mesmo quando estiver atribulado, mesmo quando estiver sendo provado, tu serás a alegria da minha alegria. Nesse tempo faz todo sentido, né? Minha força é a tua alegria. Ser cristão é aprender a viver contente, é se alegrar de um modo diferente. Tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria, pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua, minha força é a tua, minha força é a tua alegria. Cara, você tem uma coisa assim que eu admiro muito que você tem. Você consegue traduzir uma questão complexa de uma forma simples. E você também consegue pegar uma coisa simples e transformá-la numa coisa extraordinária. Não que ela já não seja extraordinária, mas existem coisas como um cafezinho, por exemplo, que é uma coisa legal. simples. O cafezinho é uma coisa simples, mas ele tem uma riqueza ao redor dele, que exatamente pelo fato dele ser comum, dele estar no nosso dia a dia, como um cafezinho, como um alecrim. Conta e canta. Essas duas histórias são tão interessantes aí. Poxa, é muito fácil conversar com você. Você já cruza, deixa a bola redondinha, né? Só queria aproveitar antes de te atender, mandar um abraço grande para queridos que estão acompanhando a gente aqui de São Paulo, o pastor Levi Araújo. Não dá, a gente começa a ver e passa, mas muito obrigado, prestigiando ao convite que o JR, o reverendo JR, meu amigo, pastor, comunicador lá da Igreja Presbiteriana da Barra, me fez para a gente ter um momento precioso, depois de um dia complicado. Eu sou pastor e gente no hospital com Covid, gente com problema financeiro, lutas, e a gente ter esse tempo agora aqui. Eu te agradeço, querido, por esse refrigério. Alegria. Né? Peguei até outro violão aqui para a gente fazer o cafezinho, né? O cafezinho de fato, a simplicidade é uma coisa complexa, né? Isso. Quem acha que fazer o simples é fácil, deveria escrever outro parabéns para você, né? Faz um, né? Então, é difícil. A simplicidade é uma coisa complexa, uma coisa séria, um paradoxo, né? Existem coisas que a gente aprendeu a apreciar e acha simples, mas recriar o simples muitas vezes é até impossível, né? Cafezinho nasceu de uma reflexão que eu fiz sobre a necessidade da gente estar mais junto. E agora, nesse momento da pandemia aí do Covid,
eu diria que fica até um tom nostálgico a gente poder dizer assim para alguém, fica, não vai embora não. Imagina se a gente tivesse aqui, você estivesse aqui na minha cozinha, eu estou aqui na minha cozinha, né? E eu falasse, você falasse, ô Gerson, GB, você é o JR, eu sou o GB, né? O GB é o seguinte, já vai horas, a dona Maria está me esperando e tal, e tudo. E aí eu falasse para você, não, não fica, cara, eu vou passar um cafezinho, né? Me conta mais um pouquinho de você, né? Olha como, JR, olha como a vida é engraçada, né? Você me pôs aí, abriu seu coração. Então aí a gente já dá um conselho, a gente para ganhar, a gente tem que perder, não é? Então essa música nasce da constatação de que a amizade é um dom precioso de Deus, né? Deus é a amizade, dizia já um dos pais da igreja, né? Deus é um eterno, o Deus triuno da graça é uma eterna comunhão de amor. E aí eu pensei de colocar com letra, palavras simples, essa grandeza dessa dádiva e desse dom que é a amizade, né? Gravei com a querida Amanda Rodrigues, talento extraordinário. Agora, né? Da nossa boa amizade. Eu vou passar um cafezinho. Mais um pouquinho de você. A gente pra ganhar tem de perder. Fica, eu vou passar um cafezinho. A gente pra ganhar tem de perder. Cara, é muito interessante essa possibilidade de trazer uma temática que é tão óbvia, mas torná-la tão especial. E essa é uma capacidade que Deus te deu e uma responsabilidade que te confiou, né? Dentro dessa linha que a gente falou de cafezinho, de alecrim, que eu ainda quero ouvir, acho que o pessoal também quer, mas... Hã?
Na bala da agulha aqui já. Então manda bala, é agora. É agora. Fecha o teu pensamento aí. Que Não, seu pensamento... eu fecho depois. Pode ir, que eu fecho depois. Então tá bom. Essa canção eu queria aproveitar então e dedicar a todo mundo que está acompanhando a gente aí, não é? Esse é um momento, é um cenário assustador mesmo, não é? Estão falando que essa situação toda é como se fosse a terceira guerra mundial, assim, o mundo todo lutando, mas lutando agora contra um inimigo só, né? Eu compus essa canção literalmente numa madrugada, numa noite que eu estava com o coração apertado, angustiado. De repente começou a vir a meu coração, a minha mente, o refrão, né? No meio daquele deserto todo, um oásis dentro de mim. E escondido naquela guerra, a paz sem fim. Detrás da pior melancolia, a mãe da maior alegria. O mato crescia, eu olhava e não via um ramo verde de alecrim. Eu oro, eu desejo, querido JR, que a gente consiga ter olhos de fé para ver esses ramos verdes de alecrim no meio desse mato, no meio desse cenário absolutamente assustador que a gente está vivendo, né? Essa é uma canção que acabou tendo um conteúdo profético, né? Cada coisa tem o seu lugar, cada porta-chave que lhe abrirá, cada vento tem seu catavento, cada tempo tem um mal que caberá. Cada cor, cada fome tem o seu andar, cada magoento que lhe fechará. Cada vento tem seu catavento, cada tempo tem um mal que não vai durar. Eu nessa noite escura vou me lembrar, no meio daquele deserto todo, um oásis dentro de mim, escondido naquela guerra. Paz sem fim, de trás da pior melancolia, a mãe da maior alegria. O mato crescia, eu olhava e não via um ramo verde de alecrim. Palavras balsâmicas, não é, querido? Cada coisa tem o seu lugar, cada porta-chave que lhe abrirá, cada vento tem seu catavento, cada tempo tem um mal que lhe caberá. Cada fome tem o seu maná, fechará. Cada vento tem seu catavento, tem um mal que não vai mudar. Em nome de Jesus, eu nessa noite escura vou me lembrar, no meio daquele deserto todo, um oásis dentro de mim, escondido naquela guerra.
Benção demais. Recado Gerson, dado. nesse tempo que a gente não sabe quanto tempo vai durar, que a gente não sabe quanto tempo tem, quanto tempo vai demorar para que isso acabe, e que a gente olha para o relógio e diz, poxa, tem tanto tempo, ou já faz tanto tempo, ou não aguento mais tanto tempo. E aí eu me lembro da Sem Direção, que é, para mim, assim, das muitas, uma dessas assim que são muito, muito especiais, porque trata sobre muita coisa que a gente não podia fazer. É verdade. E agora, talvez, a gente tenha a oportunidade. Semana passada, eu estava numa live com meu amigo André Monteiro e eu li a letra. E quando eu leio hoje, assim, para onde corre a vida, para onde corre você. A gente já não corre mais, não pode correr, né? Para onde corre o tempo, que a gente nunca encontra tempo para parar de correr. Para onde corre a cidade? Hoje eu vi fotos de São Paulo. Para onde corre a cidade? Para onde corre o metrô? Para onde corre o relógio que a gente está sempre com ódio porque se atrasou e perdeu a hora, e perdeu o sábado, e perdeu o início de um filme que mal começou? E essa letra, assim, ela me inspira muito, ela me abençoa muito, cara. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus pela sua vida. E é uma letra assim que eu recomendo para todo mundo, além da música. Pelo amor de Deus, que maravilha. Que coisa boa. Você sabe, essa canção ela é de 2001. Eu compus no quintal de casa, 2001, tinha 4 anos de casado, e eu lembro exatamente quando eu fiz essa canção, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu demorei um pouco a me acostumar com o ritmo da cidade, né? O Rio, hoje, está bem parecido, o Rio, centro do Rio de Janeiro, né? Numa situação normal, não nessa agora, está bem parecido com São Paulo. Mas quando eu cheguei aqui, como diz o poeta baiano, eu nada entendi, né, da dura poesia concreta das suas esquinas, né? E eu pensava, e eu fiquei meditando no jeito esbaforido de ser que eu estava começando a abraçar, e aquilo me fez mal. Eu tive que escrever essa canção como uma admoestação para mim mesmo, né? Como uma admoestação para o meu próprio coração, né? E ela ficou na gaveta marinando um tempo até que eu resolvi gravá-la. Eu lembro quando a gente se conheceu lá na Betânia, no Niterói, né? Foi. Essa foi impactado, né? Muito. E a poesia está nos olhos e nos ouvidos, né? Então você também tem um coração de poeta, querido. Um abraço para todo mundo que está sendo tão carinhoso com a gente aí, né? Muita gente. Corre a vida, para onde corre você, para onde corre o tempo, que a gente nunca encontra tempo para parar de correr. Para onde corre a cidade, para onde corre o metrô, para onde corre o relógio, que a gente está sempre com ódio, porque se atrasou e perdeu a hora, e perdeu o sábado, e perdeu o início de um filme que mal começou. Perdeu a viagem, e perdeu dinheiro, mas pra falar a verdade, perdeu primeiro.
progresso. Para onde corre a razão? Para onde corre o futuro? Que todo mundo dá mais duro no seu coração, porque perdeu a hora e perdeu o sábado, perdeu o início de um filme que mal começou, e perdeu a viagem e perdeu dinheiro, mas pra falar a verdade, o que perdeu primeiro. Para onde corre, 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 para. Meu amigo, eu sou muito grato a Deus pela sua vida, como agradeço a participação de tanta gente aqui, muita gente mandando abraço, Coutinho e a Nair, de forma especial aqui, estão mandando abraço, gostam de você demais. Muitos músicos aí te acompanhando aí, cantando junto contigo. Eu tenho outros temas para a gente interagir, mas fica claro para uma outra live, que o tempo agora está encerrando. Eu queria pedir que você... Hã? Você manda, só me dizer quando e com que roupa. Você é maravilhoso, cara. Parceria pura. Eu queria que você orasse e com essa oração a gente encerra. Quero agradecer o pessoal acompanhando a gente nas redes aqui da Igreja das Américas, a nossa Igreja Presbiteriana das Américas, aqui na Barra da Tijuca, no Rio. Você conheça aí as nossas redes todas. E amanhã a nossa live vai ser às 10 da noite com o reverendo Hernandes Dias Lopes, nosso amigo, vai estar com a gente aqui amanhã às 10 da noite. Gerson, ora com a gente. Oro sim. Você não esqueça de mandar um abraço para o reverendo Hernandes, dizer para ele que o rubro-negro flamenguista, amigo dele, ele me indicou a melhor muqueca do Espírito Santo lá em Meaípe, lá no Curuca, e eu fui lá e foi mesmo. Diz para ele que eu tenho saudade de estar com ele. A gente se encontrava mais vezes aqui em São Paulo. Bom, eu queria agradecer a oportunidade que você me deu desse papo maravilhoso, um papo de coração, um papo com inteligência, um papo com a tua generosidade, com o teu jeito tão querido de ser. Deus te abençoe, te preserve. Obrigado, glória a Deus. Grande beijo para toda a sua comunidade, uma igreja amada. Eu tenho muitos amigos aí no Rio de Janeiro, mas a Igreja Presbiteriana das Américas está no meu coração. Um abraço para o teu conselho, para os teus presbíteros, para os músicos, pessoal do louvor aí, sempre me recebe com tanto carinho, eu fico comovido e contando as horas e os dias para a gente estar junto aí de novo. Um abraço para todo mundo. Queria mandar um abraço especial para a Jaqueline Pontes, ela está lá na Paraíba. Eu faço essa menção, ela é deficiente visual, esse não é o ponto, mas ela é uma musicista extraordinária.